Olá pessoal, eu sou o professor Fabiano Saba e estou aqui para compartilhar com vocês mais um vídeo tutorial. Dessa vez eu preparei um vídeo explicando alguns comandos básicos do Linux, ou seja, para quem está iniciando no Linux, por onde que eu vou? Eu abrir e dedicar aquela console preta, aquela telinha preta, dedicar com terminal, o que eu faço? Considerando que ele é pouco intuitivo, então inicialmente eu pensei em 10 comandos, 20, 30, eu acho que eu fechei numa lista aí de 30 a 35 comandos que eu julgo ser básico para quem quer trabalhar com Linux, quer usar o Linux no seu dia a dia. Tá? Esses comandos tem que saber porque é comando de fato do dia a dia. Tá? Então para quem já lida com Linux, sabe que muita coisa a gente acaba fazendo no terminal. Tá? E por falar pouco intuitivo, eu vou começar já explicando para vocês aqui ó, o terminal, o prompt de comando aqui. Ó. O que eu tenho aqui nessa tela, já de cara, o Linux já está me entregando isso gratuitamente. Saba é o nome do usuário que está logado, ou seja, eu não preciso olhar, digitar comando nenhum para saber que Saba é o usuário que está logado. Ele está logado numa máquina chamada, nomeada aí de Debian SBH, esse aqui é o host name da máquina. 2 pontos é só 2 pontos mesmo, para fazer só a separação. O til é o diretório padrão desse usuário, é a pasta padrão desse diretório, ou seja, para você que não sabe, no Linux quando você cria um usuário, por padrão ele cria um diretório para esse usuário, a gente chama que é o home desse usuário. Então quando eu vejo o tilzinho aqui, eu sei que esse usuário está na pasta padrão dele, está no diretório padrão dele. O cifrão significa que esse usuário não tem privilégios administradores, ou seja, esse usuário não é root, é um usuário simples do sistema. Então vamos comprovar através de comandos aí um pouco disso que eu te falei, e a gente vai explicando os demais comandos. Tá bom? Bom, para eu saber o usuário que está logado, ID, ele já mostra para mim aqui ó, o ID, identificador único do usuário, e o nome do usuário. O GID, que é o identificador único do grupo, ou seja, qual que é o grupo desse usuário. Então com isso eu já tenho uma comprovação do nome do usuário. O outro comando, que vai falar para mim de forma muito direta qual é o usuário, é o whoime, ou seja, quem sou eu. Tá aqui, ó, usuário logado. Então, eu quero saber o nome da máquina, hostname. Hostname ele vai mostrar, então, o nome do computador que eu estou logado. Olha aqui, ó, Debian SBH, que é o nome que eu comentei com vocês no início do vídeo, que já aparece no prompt para mim. Como que eu sei qual que é o diretório que eu estou? Eu falei para vocês que o tiozinho ali é o home, então tem o comando pwd, que ele vai mostrar para a gente, ó, que o usuário, aliás, que pasta que o usuário está, onde que eu estou, que diretório que eu estou nesse momento. Eu estou no home, sabá, ou seja, é a pasta padrão desse usuário sabá que está logado na máquina nesse momento. Tá? Por falar em logado nesse momento, quanto tempo essa máquina está ligada? Uptime. Ele vai mostrar essa máquina está ligada há 4 horas e 47 minutos, tem um usuário logado nela, e aqui o horário da máquina. Já que eu estou falando em horário, vamos saber qual que é a data. Então, 12 de junho de 2020, 4h19 da tarde. Então esse é o horário padrão nesse computador, tá? É o horário que está setado agora. Um comando legal, tá vendo que a tela começa a ficar muito cheia, é o clear. Tá? Então se eu dar um clear, ele vai limpar a tela para mim. Eu gosto muito de usar esse comando, porque eu gosto sempre de estar com a tela limpa ali, em cima e olhando exatamente o resultado do comando que eu estou digitando. Por falar em comando, se eu tenho dúvidas, man, ele vai chamar o manual do comando. Todo comando tem o seu manual, então isso me ajuda a entender parâmetros.
Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: guarde o comando, parâmetro, você consulta. Você tem que saber o que aquele comando faz. Então, man, vou chamar o ls, que é um comandinho que nós vamos ver na sequência. Tá? O que ele faz? Ele está falando aqui, ó, vai listar o conteúdo dos diretórios. Então, eu tenho aqui todos os parâmetros que o comando ls faz. E aí você consegue consultar e usar o parâmetro que você quer. O importante é, o que ele faz? Isso eu tenho que saber. Como usa, eu tenho a informação aqui no man. Tá? Se eu der um Q de kit aqui, ele vai sair. Então, ó, um atalho para aquele clear é o Ctrl L. Ele já limpa a tela para a gente. Tá? Uma opção também é o help. Normalmente, se eu digito o comando com parâmetro "-help", ele também vai me trazer a ajuda. Não é um manual, mas é uma ajuda sobre o comando e, de forma geral, tem ali praticamente todas as informações que você tem no manual. Tá? Olha, tela lotada, cheia de coisa, eu não sei o que eu estou fazendo. Ctrl L, limpa a tela de novo. Tá? Então, aí alguns comandos, só para a gente se familiarizar com a máquina. Tá? Eu falei do ls, então o ls aqui, ó, ele lista o conteúdo de um diretório para mim. Então, se eu der ls com parâmetro, por exemplo, -lah, eu gosto muito de usar essa combinação, porque ele já traz para mim bastante informação sobre o arquivo. Aqui, informações sobre permissão, para quem não sabe o que é permissão em arquivos no Linux, eu recomendo que dê uma estudadinha, mas de forma bastante rápida aqui, ó, o RW, né, X aqui, ó, RWX, leitura, escrita e execução para o proprietário, criador. Os próximos três parâmetros, que também seriam um R, um W e um X, leitura, escrita e execução para quem faz parte do grupo daquele arquivo. E RWX é para todos os outros. Quem são todos os outros? Quem não é proprietário criador e quem não faz parte do grupo. Que grupo que é esse? Quem que é o proprietário? É a informação que está aqui do lado. Proprietário e grupo. Aqui é o tamanho do arquivo, data e hora de criação e o nome do arquivo. Para quem não sabe, no Linux, o ponto significa que esse arquivo é um arquivo oculto. Por isso que o comando com parâmetro A, ele vai mostrar para a gente os arquivos ocultos. Então, se eu der só um ls-a, ele está listando para mim quem? Todos os arquivos, inclusive os ocultos. Tá? Então, vamos limpar a telinha de novo. Vocês estão vendo aí também tudo colorido. O Linux, ele, de acordo com o tipo do arquivo, ele pode colocar uma cor diferente para facilitar aí a nossa visualização. Tá? Então, vamos dar um Ctrl L para limpar a tela. Ok. Então, um pouquinho aí do comando ls. E se eu quiser navegar, vamos dar um ls de novo aqui, ó. Eu estou vendo que eu tenho uma pasta, um diretório chamado documentos. Se eu quiser navegar dentro desse diretório, como que eu faço? cd, uma dica aqui, ó, você já pode dar um tab que ele já completa para você. Tá? cd documentos, e eu estou dentro da pasta documentos. Dentro dessa pasta, o que será que tem? Bom, não tem nada, absolutamente nada, está vazia essa pasta. Nós vamos criar um diretório aqui dentro, ó, mkdir, o nome do diretório, arquivos. Se eu der um ls, ele já está ali o arquivo. Tá? Então, eu quero criar mais de um diretório na sequência. É fácil, ó, mkdir, vamos colocar lá, documentos, casa, por exemplo. Documentos, empresa. Se eu der um enter, um ls, olha, ele já criou para mim o documentos casa e o documentos empresa. Bom? Então, mkdir aí para eu poder criar um diretório. Criei errado. Então vamos criar um diretório qualquer, mkdir tt. Não era isso que eu queria. Como que eu apago? rm tt. Ele está reclamando para mim que ele é um diretório. Então ele não pode apagar simplesmente. Então, se eu usar o rm-rf tt, ele vai apagar sem problema. Tá? Então, um comandinho
RM, cuidado com ele que ele apaga o RM com parâmetro menos RF, ele apaga tudo sem pedir confirmação, sem nada, inclusive se for diretório, se tiver conteúdo dentro do diretório, ele vai apagar tudo. Tá? Então, muito cuidado para usar o RM. Tá? Bom, dá uma limpadinha de tela. Se eu quiser sair do diretório documentos, cd espaço ponto ponto, eu saio do diretório documentos, estou retrocedendo. Vou voltar para dentro do diretório documentos, cd documentos. Lá dentro eu quero ir para o cd arquivos, o diretório arquivos. Diretório arquivos, ó, onde eu estou, ele vai mostrar para mim o diretório. Aí eu quero voltar para o home. cd til, lembra o til, que é o home do usuário? Acabei de sair de um diretório, eu quero voltar para aquele diretório que eu estava. cd espaço menos. Olha lá, ele volta para onde você estava. Então aqui eu estou dentro do home do usuário, documentos, arquivos. Eu quero voltar para o home direto. O home foi o último diretório que eu estava, certo? Então, cd menos. Ele vem para esse diretório. Eu quero voltar para dentro de arquivos, cd menos. Então nota que eu não preciso ficar aí toda hora caminhando nos meus diretórios, tá? Digitando, digitando, digitando. Eu quero criar um arquivo. Bom, deixa eu voltar lá para o home do usuário, para ficar menor o nosso prompt. Eu quero criar um arquivo. Como que eu crio um arquivo? Touch arquivo 1.txt, por exemplo. Está criado. Eu quero criar 3 arquivos na sequência. Arquivo 2.txt, arquivo 3.txt. Se eu der um ls, arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3. Então ele vai criar a mesma coisa no mkdir, que você pode colocar vários arquivos na sequência, com o touch é a mesma coisa. Então eu tenho aí os meus arquivos. Deixa eu dar um ls-la -lah, que é o que eu gosto de usar, eu vejo os arquivos criados aqui. Bom? Se eu quero ver o conteúdo de um arquivo, como que eu faço para ver? Eu tenho a opção de editar esse arquivo, ó, nano arquivo 2.txt. Ele está vazio. Né? Então, ó, conteúdo do arquivo 2. Eu não vou explicar aqui o nano, fica para um próximo vídeo talvez, mas para você salvar é Ctrl O e para você sair Ctrl X. Então se eu der um cat arquivo 2.txt, está aqui o conteúdo do arquivo. Está vendo que está meio bagunçado? Limpa a tela, olha como limpa a tela é importante. E já uma outra dica aqui, ó. Vocês viram que surgiu do nada o cat arquivo 2, né? Setinha para cima, suas teclinhas de navegação, ela vai te ajudar aí a procurar os últimos comandos digitados, tá? Então, cat arquivo 2, tá aí o conteúdo do meu arquivo 2 que eu acabei de criar. Né? Olha que interessante. Vamos editar o arquivo. Vamos editar o arquivo 3 agora, arquivo 3.txt. 2, 3, 4, 5, 6. Ctrl A, Ctrl X. Se eu dou um cat no arquivo 3, ele está mostrando para mim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o conteúdo. Eu tenho o comando tac, arquivo 3.txt. Olha que interessante. Ele mostra para mim cat e tac. Ó. Repare que tac é o contrário aí de tac. Aliás, tac é o contrário de cat. Cat ele lista o arquivo normal para mim. O tac, ele é o contrário, né? Ele lista do final para o começo o arquivo. Mas às vezes é útil quando o arquivo é muito grande e você quer ver o final do arquivo. A mesma coisa vale para o more. More, arquivo 3.
Ele vai listar para você, mas se ele desse mais de uma tela, depois eu pego um arquivo que a gente consiga ver isso. Né? Mas se ele dá mais de uma tela, ele vai mostrando tela e vai parando a tela para você. Então, um arquivo muito grande, você pode fazer isso. Tá bom? A mesma coisa o less. Arquivo 3.txt. Tá? Less com 2 S. Tá? Ele mostrou aí qual que é o final do arquivo. Tá? E um Q para sair. Bom, falando um pouco mais sobre, vamos limpar a tela, sobre os usuários, né? O W, só o comandinho W, simples assim. Né? Ele mostra para mim quais usuários estão logados na máquina nesse momento. Ó. Só o meu usuário está logado na máquina por PTS, tá? Ou seja, eu não estou direto no terminal, eu estou num acesso SSH nessa máquina. Tá? Tem o comandinho last, também é importante. Ó. Os últimos usuários logados na máquina. Tá? É o usuário Sabá por PTS, né, por um acesso remoto aí, e Saba logou em TTY1, ou seja, logou no terminal mesmo. Depois disso só teve o reboot na máquina. Bom, tem um outro comando aqui, gente, que é o last log. Ele vai mostrar para mim o quê? Vai mostrar para mim o horário, o último horário de login dos usuários. Então ele lista para mim todos os usuários da máquina e aqui o horário do último login desses usuários. Então notem que o root nunca logou nessa máquina. Eu falei para vocês que o cifrão aqui significa que o usuário não é root, não está com poder de root. Né? Então lembrando, estou com o usuário Sabá, né, ele não é root. Como que eu invoco o root? Como que eu executo alguma coisa como root? Né? Se eu der um su e a senha do root, agora eu mudei de usuário, estou logado agora, embora eu permaneça no home do usuário Sabá, né, eu agora sou root. Vou dar um ID aqui. Ó, o ID do usuário é 0, usuário root. O grupo desse usuário root, de que grupos que ele participa? Só do grupo 0, grupo root. Então, nesse ID aqui em cima, eu ainda estou com o usuário, né, é a tela, é o ID anterior. Né? Se nesses grupos aqui tivesse o 0, isso significa que o usuário Saba teria privilégios administrativos. Tá bom? Vamos limpar a tela, então. Tudo que eu fizer daqui para frente, ele vai usar como se fosse o usuário root para mim. ls-la, pode ver, ó. Todos aqueles arquivos que eu criei com o usuário Saba, tá aí. Se eu criar um novo arquivo, vou até chamar aqui, ó, arquivo root.txt, ls-lah, aqui, ó. Por quê? Agora quem criou esse arquivo foi o root, não foi mais o usuário anterior. Eu quero voltar para o usuário anterior. Exit, ele volta para o usuário anterior. Tá? Bom, mais uma sequência de comandos agora, pensando na manipulação de arquivos. Eu quero copiar alguma coisa, quero mover alguma coisa. Então, lembrando que eu estou no diretório home, digamos que eu quero copiar o arquivo 3 para dentro do diretório documentos. Então o comando é cp. Lembra o seguinte, quem copia, copia alguma coisa para algum lugar. Então você tem que sempre pensar em origem e destino. Sempre tem isso. Tá? Tanto para copiar, para mover, sempre pense em origem e destino. Então quem que eu vou copiar? Eu vou copiar o arquivo 3.txt para onde? Como estou dentro do diretório já, eu poderia simplesmente colocar documentos e um barra que ele já vai copiar. Então, se eu entrar em documentos agora, na ULS, eu já vou ver o arquivo 3 aqui dentro. Mas digamos que eu queira copiar isso de outra forma. Qual que é a outra forma? Eu posso colocar o caminho completo aqui.
Então aqui, ó, barra home, barra sabá, barra arquivo 3, para onde? Para barra home, barra sabá. Só que eu não vou copiar o arquivo 3, que eu já copiei, vamos copiar o arquivo 2. Barra documentos. Qual que é a diferença disso para isso? Por que aqui funciona e aqui funciona também? Esse aqui funciona, que está marcadinho azul aqui, porque eu já estou dentro do diretório home. Arquivo 3 já está dentro do diretório home. Então, eu não preciso passar o caminho absoluto aqui. Aqui, como eu estou passando o caminho absoluto, ele iria funcionar mesmo se eu estivesse fora do usuário home. Tá? Então, eu normalmente gosto de copiar assim, passando o caminho absoluto. Porque daí, independente do diretório que eu estou, eu consigo fazer a cópia do arquivo. Tá? Então, vou dar um Enter aqui. CD documentos. O arquivo 2 está aqui dentro, ó, do diretório documentos. Tá bom? Então isso é para copiar. Deixa eu sair desse diretório. Então a gente vai ver que arquivo 3 e arquivo 2 continuam aqui. Se eu quisesse mover exatamente a mesma coisa, ó, vou até aproveitar a setinha para cima aqui para não ficar digitando. Só que agora eu vou fazer isso com o arquivo 1. Ao invés de CP, vou usar o MV, de move. Então, estou movendo o arquivo 1 para dentro de documentos. Então, se eu der um ls aqui, eu já não localizo mais o arquivo 1 aqui dentro. Pode ver que ele não está aí. Mas se eu entrar em documentos, eu vou ver o arquivo 1 aqui dentro. Tá? Então, o CP copia, o MV move. Tá? Troca ele de lugar. A gente usa o MV também para renomear. Aqui, ó. MV arquivo 1 para novo arquivo. .txt. Esqueci do txt aqui, vamos corrigir. .txt. Então, se eu der um ls, aqui, ó, novo arquivo. O arquivo 1 já não existe mais. Então, o move também serve para a gente renomear arquivos. Ctrl L. Bom, se eu quero saber o IP da minha máquina, como que eu faço? IP ADDR, mas ele está mostrando aqui para mim, ó, IP 172.16.0.123. Então, o IP ADDR, ele vai mostrar a configuração de IP para a gente. O comandinho top, e vai mostrar os processos que estão em execução. Então, por aqui eu consigo ver carga de CPU e tudo mais. Não é uma tela muito amigável, mas lembra ali um pouco o Task Manager do Windows. Né? Obviamente, tudo em texto. Quanto está usando de swap, quanto é de memória, quanto está usando de memória. Né? Então, o comandinho top me traz essas informações. Se eu der um Q, ele sai daquela tela. Um outro comandinho que a gente usa também é o PS ao X. Ele vai listar todos os processos que estão sendo utilizados aí, né? Então, que estão rodando. Né? Então, quem que é o usuário que está rodando, PID, identificador único do processo, quanto que ele consome de CPU, de memória. Né? Então, é um comando que eu consigo ver, ó, usuário SABA, mas você vê que ele mostra todo mundo. Então eu quero fazer um filtro nesse cara aqui, ó. Se eu usar o pipe grep SABA, ele vai fazer a mesma coisa, né, o PS ao X, só que ele vai filtrar para mim só as linhas que tem SABA. Com isso eu consigo chamar só os processos, né, que tem o meu usuário em execução. Se eu quiser finalizar um processo, eu tenho que dar kill. Normalmente a gente usa o parâmetro -9 e coloco o número do processo que eu quero finalizar. Então eu quero finalizar o processo 1615.
e dou Enter, ele vai finalizar esse processo. Eu posso dar Enter aqui, não vai acontecer nada, porque esse processo é do grep, né, do anterior que eu dei ali em cima. Então, o kill é um comandinho aí para a gente finalizar, para a gente matar processos. Um outro comando que eu quero passar para vocês, só limpar a tela aqui, é o apt. Tá? O apt ele nos permite aí gerenciar pacotes, né, instalar e desinstalar pacotes no Linux. Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando for usar um apt-get update. Mas olha que ele deu erro, tá? Ele reclamou, ou seja, ele não me deu permissão. Por quê? Lembra, eu estou com usuário padrão, que é usuário que não é usuário root, não tem poder administrativo. Então eu vou dar um su, a senha do root. Pronto, agora eu estou com usuário com poder administrativo. Agora eu consigo usar o apt. Vamos sair desse diretório só para ficar menor aí o prompt, apt get update. Ou seja, apt get ele vai update. Tá? Ele está atualizando a minha lista de pacotes. Não está atualizando o meu Linux, não está fazendo upgrade, não está fazendo nada. Só está atualizando a minha lista de pacotes conhecidos. Ou seja, ele foi lá, conectou no repositório e trouxe o que eu tenho de arquivos lá, de pacotes possíveis de ser instalados. Trouxe só o índice para mim do que eu quero instalar. Se eu quiser instalar alguma coisa de fato, como que eu faço? apt get install, vou instalar um pacotinho aqui chamado htop. Né? Ele é uma interface mais bonitinha daquele comando top que nós vimos. Tá? Então, htop, ele vai instalar. Se eu chamar o htop agora, olha como fica a telinha mais bonitinha. Quanto que eu estou usando de CPU, quanto que eu estou usando de memória, né? Quanto que eu tenho e quanto que eu estou usando. De swap, quanto que eu estou usando. Já traz uptime, traz os processos. Aqui ele parece um pouquinho mais o Task Manager do Windows agora, né? Fica mais bonitinho. E F10 aqui para sair. Então o htop eu instalei pelo apt-get. Se eu quisesse remover um pacote, apt-get, remove, vou remover o próprio htop. Quero remover. Agora se eu chamar o htop de novo, ó, não existe mais na minha máquina. Por quê? Eu removi o htop. Se eu quiser descobrir o nome de um pacote, apt-cache search, ele vai fazer a busca. Eu vou procurar pelo htop, por exemplo. O que ele tem de htop? Ele tem esses pacotes aqui, ó. Trouxe até aqui poucos pacotes. Tá? Ele busca tanto no nome como na descrição do pacote. Tá? Então tá aqui o htop que eu quero. Vou procurar só para a gente ver que às vezes ele pode trazer uma lista gigante para a gente. apt-cache search php. Olha o tamanho da lista que ele vai trazer. Então você tem que ter um pouco de noção do que você está procurando. Tá? Então o apt-get, basicamente, para instalar, remover e procurar pacote, né, isso é interessante depois vocês aprofundarem um pouco mais em como usar o apt-get, tá, ou o comando apt, né, não só o get. Tá, porque tem o list, né, tem o cache, então tem algumas variações aí no comando apt. Tá, então isso é legal você ter domínio sobre isso também, só estou apresentando aqui. Tem outro comando que eu uso para instalar pacote, que é o dpkg. Se eu usar o "-l", ele vai listar os pacotes instalados para mim. Tá? Então está listado aqui o pacote, a versão, né? Tá vendo? Ó, página 1 de 31, tá? Você vai dando um Enter, ele vai mudando aqui a página, não, a linha, né? Ou barra de espaço, e ele vai mudando de fato aí, ó, as suas linhas. Tá? Até que ele chegou no final, que ele sai daqui. Se eu quisesse instalar um pacote com dpkg,
-i de install. E aí aqui o nome do pacote. Nome do pacote. Como que eu vou saber qual que é o nome do pacote que eu vou instalar? Com o dpkg você tem que ter baixado o pacote anteriormente. Tá? Então, normalmente é o pacote .deb. Você vai baixar o nome do pacote na sua máquina e vai instalar o .deb. Qual é a diferença dele para o apt? O apt ele instala e já instala as dependências. Se você quer instalar um pacote que tem 3 dependências, você não sabe, o apt vai baixar aquele pacote e as dependências do pacote. O dpkg não, ele vai instalar aquele pacote que você pediu para instalar. Se tem dependência, ele vai dar uma crítica para você falando que tem dependência. Tá? Um outro comando legal aqui, vamos limpar essa tela, um outro comandinho legal, tá? É o fg e o bg. Tá? 2 comandos fazem basicamente aí, são primos. Né? O fg ele vai mostrar, né, o que está rodando em primeiro plano, que tarefa, que processo está rodando em primeiro plano. Aqui não tem nada, eu estou só com o Linux puro rodando. E o BG ele vai mostrar o que está rodando em segundo plano. Também, como eu disse, não tem nada porque está tudo, né, não tem nenhuma tarefa aqui. Mas o BG, né, de background e foreground, tá? Em primeiro e segundo plano. Tá? Então são comandos importantes aí também para a gente saber o que está rodando na máquina. Quero fazer o download de alguma coisa. Como que eu faço o download? Quero baixar um pacote que está, como eu falei lá, você quer baixar algo no .deb. Como que você baixa isso no Linux? wget. O wget você vai colocar o caminho de tudo que você quer baixar lá. Você quer baixar alguma coisa da Debian? Debian.org / aí você vai colocar o caminho, né? Caminho / pacote.deb. Pronto, aqui ele vai baixar pacote.deb, se ele assim existir. Né? Obviamente que aqui ele não vai baixar nada, porque esse caminho eu acabei de inventar. Né? Mas o wget é um comando legal para a gente poder baixar pacotes da internet direto. Né? Já que se eu estiver só no modo texto, eu não tenho um navegador. Como que eu faço? wget. Se eu quiser compactar alguma coisa ou descompactar alguma coisa, eu tenho o comando tar. Tá? Então vale a pena também você dar uma olhadinha, todos os seus pacotes aí .tar, né, seus arquivos .tar, é o .tar que você vai usar para descompactar. Bom, por fim, mas não menos importante, se eu quiser desligar minha máquina, como que eu faço? Se eu quiser reiniciar minha máquina, até versões anteriores, você poderia colocar a máquina, né, init 0, vai desligar. Init 6 vai colocar a máquina em estado de inicialização, ou seja, ele vai reiniciar a máquina. No Debian 10 isso não funciona mais. Então eu tenho que usar o systemctl. Se eu quiser dar um reboot, ele vai reiniciar minha máquina através desse comando. Se eu quiser desligar a máquina, systemctl power off. Obviamente eu não dei enter aqui porque eu não quero nem desligar nem reiniciar minha máquina, né? Já que eu estou usando ela aí para mostrar para vocês. Bom, pessoal, acho que cheguei nos meus 35 comandos aí, ou próximo disso, né, que são comandos básicos do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei, né, não fazer um vídeo muito longo, mas cobri aí bastante coisa para iniciante no Linux. Bom, então, espero você no próximo vídeo. Um abraço e bom aprendizado.